nesta segunda semana da nossa caminhada de oração, nós vamos ver 2 das 5 petições presentes na oração que Jesus ensinou aos discípulos. No Novo Testamento, nós encontramos essa oração no livro de Mateus, que é Mateus 6, de 9 a 13, e no livro de Lucas, capítulo de número 11, versículos de 2 a 4. Há algumas diferenças bem significativas no registro dessas orações. Mas nós vamos ficar então com o registro de Mateus, que é o que nós mais conhecemos. Não irei aqui apresentar todas as diferenças, isso vai ficar para um outro momento. Mas se puderes, se desejar, vai nos 2 registros e verás então que tem algumas questões que a gente fica assim, por que será que Lucas registrou isso e Mateus não? Nós vamos ouvir então a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos discípulos. E nos diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso é um dos mais ricos tesouros da Igreja cristã. Ela serviu de força na caminhada quando os cristãos eram perseguidos e também em outros momentos, quando eles se sentiam fragilizados e sozinhos. As petições presentes na oração do Pai Nosso são desafios e também são compromissos nossos com Deus e compromisso nosso conosco mesmo e com o nosso próximo. Talvez nós já tenhamos nos perguntado quando nós oramos essa oração, talvez nós tenhamos nos perguntado qual é o nosso compromisso, ou então individualmente, qual é o meu compromisso quando eu faço a oração do Pai Nosso? Qual é o meu compromisso com Deus ou com o meu próximo? Onde está esse compromisso na prática? Vamos então à primeira petição. Pai nosso que estás nos céus. Complemento? Santificado seja o teu nome. Nessa primeira petição, 2 destaques devem ser feitos. O uso da invocação, Pai Nosso. O pedido de que santificado seja o nome. O emprego da invocação Pai é incomum no pensamento do povo judeu na época de Jesus. Para os judeus, Javé, que é Deus, era o Deus distante, o Altíssimo, aquele que as pessoas não poderiam pronunciar o nome. Nós conhecemos, e está o registro em Isaías, quando Isaías relata: ai de mim, que sou pecador, porque vi o Senhor. Então, as pessoas não falavam o nome de Deus. Então, chamar de Pai não seria uma prática comum. No original, Jesus usa a palavra Abba. E Abba, então, é paizinho. Então, sinaliza uma intimidade, uma aproximação grande do filho com o pai. Jamais, então, um judeu iria falar Abba. Jesus tem esse ato pedagógico de trazer a palavra Abba para que todos pudessem pronunciar Pai, Senhor, Deus, porque não era então comum. Na oração,
esse Deus distante, quando as pessoas então aprendiam a falar Pai, esse Deus distante, ele se faz presente. Ele deixa de ser o Altíssimo que está lá e eu não posso nem falar, mas aí eu falo Pai Nosso. E não é nem só o meu Pai, é um Pai amoroso, é um Pai de todos, é o Paizinho. Santificado seja Deus, nós já sabemos que Deus é santo. Aqui se trata de um compromisso dos crentes. Compromisso, então, da vida dos cristãos com a vontade de Deus. Deus é santo, a santidade está nele e a vitória, então, é do seu reino. E o reino de Deus, então, ele se faz presente e é para se fazer presente aqui na terra. Como, então, santificado seja? Se nós somos testemunhas vivas do Senhor e se nós temos essa perspectiva que a oração do Pai Nosso é um compromisso nosso, então nós somos testemunhas. Cabe a nós fazermos com que esse reino de Deus seja realizado aqui, porque nós somos testemunhas. Então nós temos esse compromisso de realizarmos as coisas santas, as coisas que obedecem ao Pai, porque com isso nós vamos dar um bom testemunho e vamos santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus, então, é nós termos essa coragem que Deus nos dá de sermos testemunhas mediante a tantos sinais de violência, tantos sinais de desigualdade, tantos sinais que levam a tantos tipos de violência, e que nós então temos que ter esse compromisso com o nosso próximo, esse compromisso com Deus, de santificarmos o nome dele. Assim, essa petição é ao mesmo tempo um compromisso e uma esperança. Compromisso enquanto todos que recitam, que falam essa oração, assumem os seus lugares, então, de morte, né? Não vamos incitar as coisas que levam à morte, mas sim as coisas que levam à vida. Aquelas coisas que são do reino de Deus, a justiça, o direito, a igualdade. O mundo, então, da vida, o reino de Deus e a paz e a justiça, elas podem conviver juntas. Elas precisam ser práticas nossas, porque com isso, então, nós vamos santificar o nome de Deus. A segunda petição: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade. É um tema do reino de Deus que faz parte da teologia de Jesus e da igreja cristã. Era um tema discutido e esperado pelo povo judeu contemporâneo, então, à época de Jesus. Só que cada grupo tinha uma visão diferente do que era a chegada à hora do reino. Alguns grupos, como os fariseus, eles eram apegados muito às leis. Então, eles achavam que, se apegando às leis, eles estariam cumprindo as ordens determinadas por Javé. Então, esse para eles era um cumprimento desse reino que ia chegado. Uma comunidade, então, que vivia no deserto de Qumran, eles viviam isolados, eles tinham como entendimento que eles deviam ficar afastados do mundo. Então eles ficavam, essa comunidade de Qumran, ficavam afastados. E lá eles entendiam que esse era um processo que eles estavam ali a fazer para que o reino de Deus se manifestasse. Os discípulos de João Batista acreditavam então que a sinalização do reino era o batismo. E aí então chegamos aos discípulos de Jesus, que também para eles o reino de Deus era essa novidade que Jesus trazia, essa possibilidade que Jesus dava às pessoas de transformação, uma nova maneira de viver. Era toda essa dinâmica que nós sabemos que Jesus fazia.
Então, dessa maneira, a expressão venha o teu reino recebe uma conotação, fazendo um sentido em toda a frase. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa combinação, essa afirmativa terra e céu, como outras semelhantes como o bem e o mal, é uma forma de expressar a universalidade. Portanto, ao afirmar que a vontade de Deus deve ser feita na terra, como no céu, está se pedindo com isso que ela seja feita em todos os lugares onde nós moramos, né? nesse universo todo. Não é próprio de um grupo, é para todas as pessoas. Talvez a pergunta, como que a vontade de Deus se manifesta, esteja bem presente em nós. Para responder a essa pergunta, temos que considerar as petições, que elas não podem ser estudadas, essas 5 petições, elas não podem ser estudadas separadamente, mas sempre haverá, venha o teu reino. A questão do reino na oração que Jesus ensina aos discípulos, a questão do reino está implícita em todos. Haverá um momento que a petição passa a ser uma súplica, mas é a questão do reino, é o pano de fundo. A questão do reino é a base de toda essa oração. Assim, mais uma vez, nesse sentido, nós vemos então o nosso compromisso com Deus e o nosso compromisso uns com os outros. Por isso, então, no sentido de compromisso, pedir que o reino de Deus se manifeste é pedir para que possamos ser agentes da vontade de Deus. Deus conta conosco. Ele quer que nós ouçamos, quer que nós possamos obedecê-lo, quer que nós sejamos agentes desse compromisso, quer que nós sejamos testemunhas vivas dele. Ele conta conosco. Que assim nos abençoe o Senhor. Até a semana que vem.